Oi, crianças e famílias, tudo bem? Espero que vocês estejam ótimos, hein? Bom, hoje a nossa atividade de número 29 tá bem legal, do autor John Ciesca, contando a versão do lobo da história dos três porquinhos. A verdadeira história dos três porquinhos. Isso mesmo. Vocês se lembram que na semana passada a tia Ângela e a tia Renata contaram para vocês a história dos três porquinhos? E aí, vocês gostaram da historinha? Pois bem, toda história tem muitas versões. Isso quer dizer muito jeito de contar. Depende de quem está vivendo ou vendo a história. Para os porquinhos, o lobo foi muito cruel. Vocês se lembram disso? Mas será que o lobo é tão cruel assim? Será que a vida do lobo é tão fácil e ele vive de fazer maldades? Ou ele estava só tentando sobreviver? É o que vocês vão descobrir agora nessa nova história, que é a verdadeira história dos três porquinhos. Então reúna toda a família, aproveitem esse momento juntos, que são momentos muito importantes, né? Momentos como esses que serão lembrados para sempre. Vejam o vídeo e boa historinha aí para vocês. Tenho certeza que vocês vão gostar dessa nova versão. Beijo grande para vocês. Fiquem com Deus. Um grande abraço aqui da tia Renata e aproveitem. Até a próxima, ok? Beijos. Tchau. Oi, crianças, tudo bem? Vocês ouviram a tia Renata falar? Hoje é uma história. É muito divertida. Só que hoje nós vamos fazer da seguinte forma. Eu vou contar a história para vocês. Vocês vão ouvir a história. Não vai ver a imagem, só vai ver minha imagem. Mas aí vocês vão ouvir a história e entender a história só escutando, sem ver os desenhos. Pode ser? Vamos treinar? Hoje nós vamos desenvolver melhor a audição, o ouvir. Porque a gente já vê demais, já tem muitas imagens, né, para a gente ver. Agora vamos ouvir. O nome da história é A Verdadeira História dos Três Porquinhos. Quem escreveu essa história foi John Ciesca e quem ilustrou foi Lani Smith. E quem traduziu por português foi Pedro Maia, porque essa história foi escrita em outra língua. Aí o Pedro Maia traduziu para a gente poder entender. Então vamos lá. Em todo o mundo, as pessoas conhecem a história dos três porquinhos, ou pelo menos acham que conhecem. Mas eu vou contar um segredo. Ninguém conhece a história verdadeira, porque ninguém jamais escutou o meu lado da história. Eu sou o Lobo Alexandre T. Lobo. Pode me chamar de Alex. Eu não sei como começou todo esse papo de lobo mau, mas está completamente errado. Talvez seja por causa de nossa alimentação. Olha, não é culpa minha se os lobos comem bichinhos engraçadinhos como coelhos e porquinhos. É apenas nosso jeito de ser. Se o cheeseburger fosse uma gracinha, todos iam achar que você é mau. Mas como eu estava dizendo, todo esse papo de lobo mau está errado. A verdadeira história é sobre um espirro e uma xícara de açúcar. Espirro? Xícara de açúcar? Esta é a verdadeira história. No tempo do Era Uma Vez, eu estava fazendo um bolo de aniversário para minha querida e amada vovozinha, mas eu estava com um resfriado terrível, espirrando muito. Acontece que eu fiquei sem açúcar na hora que eu estava fazendo o bolo. Então, eu resolvi pedir uma xícara de açúcar emprestada para o meu vizinho.
Agora, esse vizinho era um porco e não era muito inteligente também. Ele tinha construído a sua casa toda de palha. Dá para acreditar? Quero dizer, quem tem a cabeça no lugar para construir uma casa de palha? É claro, assim que eu bati, a porta caiu. Eu não sou de ir entrando assim na casa dos outros. Então eu chamei: Porquinho, porquinho, você está aí? Mas ninguém respondeu. Eu já estava pronto para voltar para minha casa sem um açúcar, para o bolo da minha vovozinha querida e amada. Mas foi quando meu nariz começou a coçar e eu senti o espirro vindo. Então eu inflei, eu bufei e soltei um grande espirro. Sabe o que aconteceu? Aquela maldita casa de palha desmoronou inteirinha. E bem no meio do monte de palha, o que eu vi? Um porquinho. Um porquinho mortinho da Silva. Ele estava em casa o tempo todo e não me respondeu. Ai, mas seria um desperdício deixar um presunto em excelente estado no meio daquela palha toda. Então, o que eu fiz? Aí eu comi. Imagine o porquinho, como se ele fosse um grande cheeseburger, dando sopa. Você não ia comer? Eu comi. Era minha alimentação. Eu estava me sentindo um pouco melhor já, mas ainda não tinha minha xícara de açúcar. Então eu fui para a casa do próximo vizinho. Só que o outro vizinho também era um porquinho e era irmão daquele que morreu. E ele era um pouco mais esperto, mas não muito. Ele tinha construído a casa com lenha. Eu toquei a campainha da casa de lenha, ninguém respondeu. Eu chamei: Senhor porco, está em casa? Ele gritou de volta: Vai embora, lobo! Você não pode entrar! Eu estou fazendo a barba de minhas bochechas rechonchudas. Eu tinha acabado de pegar na maçaneta quando senti um outro espirro vindo. Aí eu inflei, bufei, tentei cobrir minha boca, mas eu soltei um grande espirro. Tchim! O que aconteceu? Vocês não vão acreditar. Mas a casa desse sujeito desmoronou, igualzinha a do irmão dele. Ai, quando a poeira baixou, quem eu vi? Lá, caído no chão. O segundo porquinho, mortinho da Silva. Palavra de honra, ele estava mortinho. Eu não matei. Na certa, você sabe que a comida estraga se ficar abandonada ao relento. Então, eu fiz a única coisa que eu tinha de ser feita. Eu jantei de novo. A gente pode repetir um prato, né? Você repete prato quando você janta, quando tá muito gostoso? Eu repeti. Eu estava ficando tremendamente empanturrado, mas estava um pouco melhor do resfriado. E eu ainda não consegui aquela xícara de açúcar, gente, que eu estava precisando para o meu bolo de aniversário da minha querida, amada vovozinha. Então, eu fui à casa do próximo vizinho. Esse sujeito era irmão do primeiro e do segundo porquinho. Ele devia ser o crânio da família, o mais inteligente de todos. A casa dele era feita de tijolos. Bati na casa de tijolos, ninguém respondeu. Eu chamei: Senhor porco, o senhor está aí? E sabe o que aquele leitãozinho atrevido me respondeu? Fora daqui, lobo, não me amole mais. Ah, e venham me acusar de grosseria. Ele tinha provavelmente um saco cheio de açúcar. E não ia me dar nem uma xícarazinha pequenininha para fazer o bolo da minha vovozinha. Era o aniversário da minha vovó. Que porco! Eu já estava quase indo embora para fazer um lindo cartão de aniversário em vez de bolo para minha vovó, quando eu senti um espirro vindo. Eu inflei, eu bufei e... Tchim! Eu espirrei de novo.
muito forte. Então, o terceiro porquinho gritou: "E a sua vovozinha, aquela velha, pode ir às favas?" O quê? Sabe, eu sou um cara geralmente bem calmo, mas quando alguém fala desse jeito da minha vovozinha, eu perco a cabeça. Eu fiquei maluco. Quando a polícia chegou, é evidente que eu estava tentando arrebentar aquela porta daquele porco. Eu batia na porta, batia. Eu queria quebrar aquela casa. E todo o tempo eu estava inflando, bufando, espirrando e fazendo uma barulheira. Aí a polícia chegou e me prendeu. Eu fui parar nos noticiários do jornal. O resto, como dizem, é história. Eu tive um azar. Os repórteres descobriram que eu tinha jantado os outros 2 porcos e acharam que a história de um sujeito doente pedindo açúcar emprestado não era muito emocionante. Então, enfeitaram e exageraram a história com todo aquele negócio de bufaça para derrubar a casa e tal. E fizeram de mim o lobo mau. É isso aí. Essa é a verdadeira história. Eu fui vítima de uma armação. Mas talvez você possa me emprestar uma xícara de açúcar. Você tem? Ai, esse lobo. Meu Deus, ele é muito engraçado. O que vocês acharam desse lobo? Gente, será que ele tá falando a verdade mesmo? Será que foi desse jeito a história? Ah, não sei, mas a história é bem divertida e também ensina a gente que a gente deve ouvir os 2 lados da história. A gente não pode só ouvir um lado de uma história e já ficar defendendo ou ficar falando mal dos outros. A gente tem que ouvir os 2 lados, né? Bem legal essa história. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei. Vamos fazer a próxima atividade? Tia Ângela vai explicar como é.